nada, do que adianta isso? Assim também. Não, eu estou lendo errado. Estou lendo errado. Perdão. Tiago 4, verso 13, estava lendo 2. Vamos lá. Ouçam agora vocês que dizem: hoje ou amanhã iremos para esta ou aquela cidade. Passaremos um ano ali, faremos negócio e ganharemos dinheiro. Vocês nem sabem o que lhes acontecerá amanhã, que é a sua vida. Vocês são como a neblina que aparece por um pouco de tempo e depois se dissipa. Ao invés disso, deveriam dizer: se o Senhor quiser, viveremos e faremos isto ou aquilo. Agora, porém, vocês se vangloriam das suas pretensões. Toda vanglória como essa é maligna. Pensem nisto, pois quem sabe o que deve fazer. Quem sabe que deve fazer o bem e não o faz, comete pecado. Bem, vamos sentar, vamos ouvir a palavra. Nós estamos aqui para isso. Vamos estar orando para Deus trazer o povo some. Nós precisamos de gente. Eu peço até paciência ao pastor, com tudo isso que está acontecendo, mas é um tempo de mudança. Né? Vamos lá. A palavra de Deus de hoje é a fragilidade dos nossos planos e a soberania de Deus. Ao fazer essa pregação, eu vi muita história nossa, né? Iago e Sara. Iago, ao ouvir essa mensagem, nós veremos tudo o que aconteceu com relação à nossa viagem. Preste bem atenção. A fragilidade dos nossos planos e a soberania de Deus. Está aí, minha filha, do lado aí. Uma árvore de trabalho. Em cima do crescer aí. Sabe o que é árvore de trabalho, não? Achou? Em cima da cruzinha, clica 2 vezes. Hã? Amém. Mateus está viajando, Vanessa está viajando, Miguel está doente. Tiago ele confronta nessa mensagem a ilusão nossa, minha e sua, ou a ilusão humana, de que nós temos controle sobre o futuro. Na verdade, o ser humano, como eu e você, nós podemos planejar, mas muitas vezes nós planejamos como se nós tivéssemos o domínio do amanhã. E quando nós planejamos como se tivéssemos o domínio da manhã, nós ficaremos frustrados, porque esse texto é um alerta que o apóstolo Tiago está fazendo, porque aqui há uma conversa dos comerciantes. Eles vendiam, viajavam, eles plantavam, eles faziam muitas coisas. E aqui Tiago ele faz um alerta que havia uma sutil independência de Deus, porque mesmo que não fosse um pecado evidente, havia sobre eles uma sutil independência, porque eles estavam fazendo planos que eram bons, planos legítimos que nós devemos fazer. Quais eram esses planos? Viajar, negociar, lucrar. Mas eles, quando estavam fazendo esses planos, eles não levavam em conta a vontade de Deus. Eles ignoravam completamente a vontade do Senhor. Então o problema desses que aqui está, o apóstolo Tiago está descrevendo, e o problema meu e seu não está em como fazemos, está em nós ignorarmos Deus nas nossas decisões. Eu sempre costumo dizer o seguinte, que nós fazemos o plano, executamos o plano, depois de executado, depois de ter executado o plano, nós perguntamos para Deus se era a vontade do Senhor. E está totalmente errado. Aqui a gente percebe que Tiago descreve os cristãos que eram dispersos por causa da perseguição, eles buscavam a sua estabilidade por meios próprios, porque ele chama a igreja a reconhecer a soberania de Deus em tudo. Deus é soberano sobre tudo, Ele é Senhor sobre todas as coisas. Soberania, Deus faz o que quer, como quer, se quiser, Ele faz. Isso é soberania. Eu costumo dizer, pastor, que quando Deus é tão soberano, se Ele quiser tirar o fôlego de vida meu ou de qualquer um aqui agora, Ele é capaz de ter o poder de fazer, e se Ele porventura fizer isso,
ninguém pode questionar, porque Jó disse, Deus deu e ele mesmo tomou. Então a gente olha aqui que planejar era comum para esses comerciantes, mas o erro deles era viver sem considerar a vontade de Deus. E nós sabemos que Romanos 12 diz, ela é boa, perfeita e agradável. Só que a gente percebe que o texto aqui não está condenando o planejar, ele está confrontando a arrogância de fazer planos sem depender da vontade do Senhor, sem depender de Deus. Então, em momento algum, o apóstolo Tiago, escritor do livro, está condenando fazer planos. Fazer planos é bom, ter estratégias é bom para você chegar em algum lugar, mas aqui há uma diferença entre planejar com Deus e planejar sem Deus. E muitas vezes o coração humano é tendente a confiar em si mesmo. Nós confiamos na força do nosso braço. E quando confiamos na força do nosso braço, entre aqueles, vamos dizer assim, ditados populares, dá burro em ponta de faca, passa o carro na frente do boi, arruma problema onde não tem, porque faz o plano e não leva em consideração aquilo que Deus está pensando para nós naquele momento e para aquele plano. Então essa mensagem ela vai de encontro à geração atual que nós vivemos hoje, que muitas vezes valoriza demais o controlar as coisas. Muitas vezes nós valorizamos demais a autonomia e a independência. Nós queremos fazer as coisas do nosso jeito. Tem um texto em Juízes, eu não lembro a referência, mas lá diz que na época dos Juízes cada um fazia o que achava que era melhor. E nós vivemos dias assim, que cada um está vivendo da forma que acha ser melhor, seguindo a Deus da forma que acha ser melhor, pregando a Bíblia da forma que acha ser melhor, e não leva em consideração a vontade do Senhor. E muitas pessoas, elas constroem a vida por metas pessoais sem consultar a vontade do Senhor. Então o que Tiago está fazendo aqui é um ensinamento. Ele está nos ensinando que o problema não é dizer iremos. O problema aqui é que nós esquecemos de dizer se o Senhor quiser. Essa frase, se o Senhor quiser, ela já se tornou tão banal, tão simples e tão rotineira para nós que somos crentes, porque nós muitas vezes dizemos assim, se o Senhor, se Deus quiser vai dar certo. Não é? Mas nós não levamos em conta o peso que essa frase tem, se Deus quiser. Porque eu penso assim, pastor, que muita gente, a maioria de nós só olhamos as coisas de Deus e dizemos, se Deus quiser, da seguinte forma, vai dar certo. Se Deus quiser, vai dar certo. Mas a gente não olha o outro lado da moeda. E se Deus não quiser? E se estiver fazendo uma coisa errada? E se eu estiver fazendo alguma coisa errada? Deus não vai querer. Deus não vai querer. Então a gente percebe que essa mensagem, ela mostra que a vida sem dependência é uma vida sem dependência de Deus, uma consciência que nós somos frágeis. Isso é considerar a soberania de Deus, nós somos frágeis. Então a gente percebe aqui que a vida nossa, ela não está nas nossas mãos, ela está nas mãos de Deus. Se Deus quiser fechar uma porta agora, Ele fecha. Se Deus quiser abrir uma porta agora, Ele abre. Se Deus quiser curar agora, Ele cura. Se Ele não quiser curar, Ele não cura. Não é? Até eu brinquei um certo tempo, eu fui orar um amigo nosso, irmão de muito tempo. Ele estava com o pai do amigo dele estava no hospital, já idoso, já. E a gente sabe que quando chega a um certo ponto da vida, a gente pode até orar para prolongar os anos de vida, né? Ninguém quer que ninguém morra. Mas quando eu fui chamado lá para orar por esse que eu estava internado, eu disse para o irmão que me chamou, falou, olha, vai acontecer duas coisas. Pode acontecer duas coisas nesse dia que eu vou orar lá. Se eu for orar lá, acabou que eu nem fui. Mas eu disse para ele assim, duas coisas vão... Não, eu fui. Duas coisas vão acontecer. Ou Deus vai dar mais alguns dias para ele, ou nos próximos dias ele vai morrer. Adivinha o que aconteceu? Ele morreu. Aí até eu brinco com os irmãos, quando alguém pede oração para mim, pastor, eu falo, você tem certeza que eu vou lá? Porque às vezes o que eu quero não é o que Deus quer. A vontade nossa muitas vezes se choca com a vontade nossa. E por isso nós ficamos sem pilha aqui para frente. E nós vamos ver aqui
rapidamente. Essa aqui, você vê que uma aula de Deus faz falta, né? Uma aula de Deus faz falta. É o que a Bíblia diz: grande é a seara, ou seja, é pouco. Poucos são os serviços. A gente entende que tem que viajar, tem que trabalhar. A primeira coisa que a gente entende, baseado nisso, que os nossos planos são frágeis, eu vou resumir aqui, que a primeira coisa é a ilusão do controle humano. Nós temos uma ilusão de que nós controlamos tudo. Olha o que Tiago diz no verso 13: ouçam agora, vocês que dizem, hoje ou amanhã iremos para esta ou aquela cidade, passaremos um ano ali, faremos negócios e ganharemos dinheiro. Tiago, ele confronta, ele começa confrontando esses que estavam conversando aqui, essas pessoas que falavam. Ele confronta porque essas pessoas tinham certeza sobre o futuro. O problema não era fazer o plano, mas era uma autoconfiança excessiva. Essas pessoas, elas estavam projetando o amanhã como se elas tivessem a garantia da vida, do tempo e da oportunidade. Nós somos assim. Nós projetamos e fazemos planos como se nós tivéssemos certeza ou a garantia do tempo, da vida e das oportunidades. É uma ilusão que nós temos do controle humano. Posso usar o Iago trazendo? O irmão Iago, no mês de fevereiro, estava tudo pronto, arrumado para ele e sua família viajar conosco para Porto de Galinhas. Mas tudo que nós íamos fazer, pastor, em prol deles viajarem, dava errado. Sempre tinha algo no empecilho, parece que não estava o negócio, e a gente insistindo, tenta daqui, tenta dali, e não sabia por quê. Quantos dias antes foi que você teve problema? Viagem. 5 dias antes ele infarta. Ele infartou. Então, muitas vezes, nós estávamos assim, não, vamos, vai dar certo, vai ser bom, isso e aquilo. E Deus estava lá no céu, só olhando, e o Iago imaginando, balançando a cabeça. Falando assim, eu sei para o Iago vai não. O Iago vai ficar no hospital. Você vai estar na praia e o Iago vai para o hospital. Vou ensinar o Iago a depender de mim. Vou ensinar o Iago a confiar em mim. E ele diz, pastor, que lá ele orava, não foi um coroa. Eu brincando, ele virou crente, assim daqueles crentes que confiam, lembrava de versículos, citava o versículo e o Senhor fez isso, ele tem o seu propósito. Então, o homem, muitas vezes, nós pensamos que controlamos o tempo, mas nós não controlamos nem o próximo minuto. Nós não sabemos o que vai acontecer nem daqui a um minuto. Então, a Bíblia diz que o coração faz plano. Nós podemos fazer e devemos fazer o plano, mas a resposta vem da boca do Senhor. Então, muitos fazem planos, tomam decisões baseadas na lógica humana, então olham a vida como se ela dependesse de Deus. Então, a vida de Deus, Deus quer pessoas dependentes, e não pessoas que autoconfiam em si mesmo. Então, não basta eu e você perguntarmos o que eu quero, é necessário perguntar o que Deus quer. Então, muitas vezes nós só olhamos para o que nós queremos, mas não perguntamos para aquilo que Deus quer. Então, o que eu quero, quando é confrontado com o que Deus quer, fica de lado. Eu li uma frase que diz assim: se Deus chamou alguma coisa de pecado, Ele não está pedindo a sua opinião. Você falou que é pecado, é pecado. Você pode concordar ou não concordar, mas Deus falou que é pecado. Então, a primeira coisa, Deus, cadê minha filha? Passa ali, ô Tamarcão. Fazer as contas dela. Só apertar ainda aí que vai. A segunda coisa que a gente aprende aqui rapidamente com o texto, não, foi muito. A incerteza da manhã. Isso. A incerteza do amanhã. Porque na conversa eles dizem assim: vocês nem sabem o que lhes acontecerá amanhã. Porque eles estavam dizendo, nós vamos viajar, eles diziam, hoje ou amanhã iremos para esta ou aquela cidade, passaremos o ano, faremos negócio ali e ganharemos dinheiro. A presunção de achar que ia dar certo. Aí Tiago vem novamente e confronta: vocês nem sabem o que lhes acontecerá amanhã.
Então, quando ele faz essa declaração, ele destrói a sensação de segurança no futuro, porque o amanhã é desconhecido. O amanhã não pertence a nós. Então, ele é desconhecido para nós. Mas Deus sabe o que é o amanhã, o que vai acontecer amanhã. Deus sabe o dia que vai abençoar o pastor na empresa, na família, com os filhos. Deus sabe o dia que vai abençoar o Jonathan com a esposa, com a noiva no trabalho, meu pai, o Iago, minha esposa, a mim. Deus sabe, a todos que estão aqui. Ele sabe o dia, mas nós não sabemos. E isso mostra a limitação humana. Porque se nós soubéssemos, imagine você, se nós soubéssemos o dia da nossa morte, não é? A gente já ia morrer de ansiedade e de preocupação. Um dia eu perguntei, pastor, olha a loucura, eu perguntei para Deus, quando que eu vou morrer? Sei lá porque eu fiz essa pergunta. Aí eu abri a Bíblia e, graças a Deus, caiu um versículo que dizia assim, que o rei, não lembro o rei, morreu velho e farto de dias. Eu falei, então eu vou durar um pouquinho na terra. Mas se Deus fala para mim, olha, daqui um mês você vai morrer. Então tem coisa que a gente não precisa ficar perguntando para Deus. Porque o problema é que Ele pode responder. E a resposta pode não ser aquela que a gente espera. Então a Bíblia ensina que o homem vive limitado ao presente, mas Deus governa o tempo inteiro. Então a incerteza do amanhã, essa incerteza, ela deve gerar em nós dependência e não ansiedade. Porque quando a ansiedade ela vem quando nós tentamos controlar aquilo que nós não podemos controlar. Isso é ansiedade. Mas quando nós reconhecemos que nós somos limitados, aí nasce a dependência. E Deus, às vezes, Ele faz muitas coisas adversas acontecerem para gerar dependência. O irmão Iago gerou dependência. Mudou alguma coisa no coração, mudou Iago. A fé, obviamente, mudou no coração físico, né, porque teve um infarto, mas também no espiritual, na alma, né? E eu já percebo isso na conversa com ele. Mudou muita coisa, o linguajar está mudando, o pensamento está mudando. Né? Então, essa incerteza do amanhã ela não foi dada para gerar desespero, ela foi dada para nós, para mostrar em nós que Deus está no controle. Olha o que Jesus diz: portanto, não se preocupem com o amanhã. O grande problema nosso é que a maior preocupação nossa, o maior motivo de ansiedade é o amanhã. É o que vai acontecer amanhã. E eu costumo dizer, como Jesus diz na oração do Pai Nosso, o pão de cada dia Ele dá é hoje. O pão de hoje Ele deu para nós hoje. O pão de amanhã, ainda nós não temos ele. Se eu for na padaria, o pão às vezes não está nem assado de amanhã. Certeza que não está. Ele pode estar feito, informado lá, né? Para ele chegar amanhã e assar o pão. Mas nós queremos o pão de hoje e o pão de amanhã. É os judeus, os hebreus, o deserto. Deus dá uma maná para viver ali daquela sementinha que caía, fazia uma farinha e fazia um pão. E eles, no desespero, pegou muito, apodreceu. Deus estava dizendo: vocês têm que viver um dia de cada vez. Então, o controle do futuro não é responsabilidade minha e sua. A soberania de Deus, é Deus que controla o nosso futuro. Ele que sabe o que vai acontecer para essa igreja, na sua vida profissional, na sua vida familiar. Ele que sabe. Então, isso revela que o amanhã não está nas nossas mãos, está nas mãos de Deus. Isso não se trata de irresponsabilidade, se trata de confiança. Por isso que a gente tem que viver um dia de cada vez. Vive hoje, amanhã pertence a Deus. É fácil falar, mas eu sei que é difícil. Porque tem coisas que eu fico preocupado e ansioso, tem coisas que você fica preocupado e ansioso. Uma das coisas que nos preocupa muito é o tal do boleto. Não é? Quem tem conta para pagar sabe. E vai chegando o dia e o dinheiro não aparece, a gente vai ficando preocupado. Mas por isso a gente tem que viver um dia de cada vez. Porque o amanhã é incerto. E Tiago diz: vocês não sabem o que vai acontecer amanhã. Você está dizendo vai viajar, vai fazer isso, vai fazer aquilo. Espera aí, calma, baixa a bola. Se
se reduz a sua insignificância diante do Deus Todo-Poderoso. Ele que deu tudo, então está tudo sob o domínio e controle dele. Outra coisa que a gente aprende com esse texto é a brevidade da vida. Aí ele faz uma pergunta: o que é a sua vida? Vocês são como a neblina que aparece por um pouco de tempo e depois se dissipa. Então essa é uma das descrições mais profundas sobre a vida humana. Porque quando o Tiago confronta essas pessoas aqui, ele está dizendo: olha, vocês estão fazendo isso, fazendo aquilo, mas a vida de vocês é breve, passageira e frágil. Assim como a neblina, que logo aparece e logo desaparece. Assim a existência do homem. Rapidinho acaba a vida. Se existe um negócio que acaba rápido, é a vida. O pastor Cláudio Duarte, ele ouviu uma mensagem dele uma vez, e ele diz assim que nós estamos na fila da morte. E no belo dia Deus pode chamar a nossa senha. Não é? O arco dirá: Laura, deixa ele que eu preciso de você aqui. Fica lá, Jonathan, para mim. Pode entrar na coisa. Eu falava sobre: nós estamos na fila da morte. Não é verdade? E um dia Deus pode chamar a nossa senha. Teve um ano, pastor Zé Mário, que nesta igreja foram 3 pessoas para a glória. Em um ano. Um ano e pouco também. Ou foi um ano só? Foi um ano. E todos eles, Deus falou comigo que Deus levaria essas pessoas. Que Deus levaria essas pessoas para a glória. Uma delas, infelizmente, foi minha mãe. E eu chegava no culto e dizia assim: olha, eu não lembro como eu falava, mas eu dava a entender a todos que alguns iam morrer. E aí morreu um, depois morreu outro. Aí os irmãos, muito brincalhão que tinha no meio do povo, falavam assim: ó, já chamou uma senha. A próxima vai ser a sua. Aí você viu os irmãos tudo ficar firme por Jesus. Então a vida é breve. Por isso que há uma fragilidade na nossa vida, nos nossos planos, porque olha alguns versículos que falam sobre a brevidade da vida. Jó 7,6: meus dias correm mais depressa que a lançadeira do tecelão. Jó 8,9: nossos dias na terra não passam de uma sombra. Jó 9,25: meus dias correm mais velozes que o atleta, eles voam. Jó 14:1 e 2: o homem nascido de mulher vive pouco tempo e passa por muitas dificuldades. Brota como a flor e murcha, vai-se como a sombra passageira, não dura muito. Salmo 90, verso 10: os anos de nossa vida chegam a 70 ou a 80, para os que têm mais vigor. Entretanto, são anos difíceis e cheios de sofrimento, pois a vida passa depressa e nós voamos. Então, nós muitas vezes vivemos como se tivéssemos muito tempo, mas a realidade é totalmente diferente. A brevidade da vida deveria gerar na humanidade uma urgência espiritual, porque muitas pessoas vivem como se não fossem partir, vivem como se não fossem morrer. E isso acontece no meio dos crentes. Os crentes estão vivendo do jeito que querem, mas se esquecem que um dia terão que se prostrar diante do Deus Todo-Poderoso, lá no trono branco, onde Deus vai julgar as obras de ouro, de prata, ouro, prata, pedras preciosas, madeira, feno e palha. Vai ter que entrar ali. E quando fala de madeira, feno e palha, lembra dos 3 porquinhos? Madeira você põe no fogo, o que acontece? Queima. Palha põe no fogo, queima. Madeira, queima. Feno, queima. São obras vazias que não trazem glória para Deus. Ouro, prata, pedras preciosas. Essas coisas colocam no fogo, ao invés de perder valor, elas ganham mais valor ainda. Elas podem reter, mas elas não perdem o valor. Então, muitas pessoas, muitas vezes, estão vivendo como se nunca fosse partir. E resta-nos uma pergunta, difícil de ser feita. Você já pensou em quanto tempo nos resta? Segundo a Bíblia, o Brasil bota 22 anos. 28, pastor? 22. Então tá bom. Aí, isso é ser fé. Segundo a Bíblia, né? Porque a Bíblia diz aqui
Os anos chegam a 70 ou a 80? Se for 70, eu tenho 58. 58? Só falta 12. Falta 12. Mas falta muita. Mas Deus vai prolongar, vai fazer igual eu vejo esse aqui, vai prolongar mais 15 aí, pastor. Então ficar tranquilo. Em nome de Jesus. Então, quando nós entendemos que a vida é breve, nós valorizamos o que realmente importa. O que importa para nós? Isso aqui, ó. Casa, carro, dinheiro, estrutura de uma igreja, nada tem valor, porque tudo vai ficar. Tudo vai ficar. Então, é a brevidade da vida. Outra coisa, Laura, a necessidade de submissão. Porque Tiago diz: vocês são como neblina, aparece por um tempo, depois se dissipa. Ao invés disso, vocês deveriam dizer: se o Senhor quiser, viveremos e faremos isto ou aquilo. Então aqui Tiago começa a confrontar a autossuficiência, e ele começa a ensinar a lidar corretamente com o futuro. Porque aqui ele está dizendo: olha, o problema não é vocês planejar, vocês podem planejar, mas o problema é vocês que têm que começar a considerar a vontade de Deus, porque essa frase, se o Senhor quiser, viveremos, faremos isso ou aquilo, muda completamente a postura, porque aí a gente começa a reconhecer que a nossa vida, nossos planos, nossos desejos, tudo está na mão de Deus. Tudo está na mão de Deus. E é reconhecer que, como Jesus disse, né? Seja feita a tua vontade. É demonstrar submissão. Então aí eu disse assim: ó Deus, eu quero isso, eu penso isso para essa igreja, eu penso isso para a minha família, eu penso isso para a minha empresa, eu penso isso para os irmãos. Mas aí Deus fala assim: ó, Isaías 55, os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, os pensamentos são maiores que os seus. Então a gente entende que quem se submete a Deus vive alinhado com o propósito eterno dele. É submeter tudo ao Senhor. É fazer o plano, é fazer o projeto, é fazer a meta de vida, mas levando em consideração a boa, perfeita e agradável vontade do Senhor, e apresentar a Ele, dizer: ó Deus, meu plano é esse aqui. Porém, seja feita a tua vontade, porque se o Senhor quiser, viveremos, faremos isso ou faremos aquilo. Então, uma vida submissa evita muitos erros. Amém? Então, que nós possamos, em nome de Jesus, continuar. Eu sei que você se submete a Deus, mas que possamos renunciar ainda mais à nossa vontade e colocar nossos projetos e planos ao Senhor. Porque quando a gente não coloca e faz tudo com a cabeça quente, sem orientação do Senhor, na pressa, vai dar errado. E quando a gente faz na pressa, a gente perde tempo. Porque deu errado, aí você vai ter que sofrer consequências da atitude errada, para depois alinhar novamente a vontade do Senhor. Amém? Vamos ficar de pé? Pode ficar aí, não precisa nem trocar nada. Vamos ficar de pé e vamos apresentar as nossas causas ao Senhor e entender que nós podemos fazer planos, mas eles são frágeis e nós temos que submeter-nos à soberania de Deus. Então você vai colocar diante do Senhor a sua vontade, e no final você vai dizer: se o Senhor quiser, eu vou viver, eu vou fazer isso e eu vou fazer aquilo. Pai, aqui estamos diante do Senhor, crendo que o Senhor é o nosso Deus, crendo, ó Deus, que nós temos planos, ó Deus, mas os do Senhor são maiores e melhores que os nossos. Que o seu nome seja glorificado em nossas vontades, e que a nossa vontade, ó Deus, seja a sua. Ó Deus, se alguma coisa que estamos fazendo não está de acordo com a vontade do Senhor, que o Senhor tenha piedade e misericórdia e perdoe os nossos corações, e nos ajuda, Senhor, a ouvir a sua vontade, não só ouvir, ó Deus, a sua vontade, mas também nos submeter à sua vontade, porque a tua palavra diz que o coração do homem faz plano, mas a resposta vem da boca do Senhor. Esses homens de Tiago, ó Deus, estavam dizendo que iam fazer muitas coisas, mas o Senhor disse para eles: olha, a vida de vocês é uma neblina, vem e vai rapidamente. Ao invés disso, vocês deveriam dizer: se o Senhor quiser, nós viveremos, viajaremos, faremos isto ou faremos aquilo. Que nós, ó Deus, não venhamos dizer essa frase:
se o Senhor quiser, de uma forma banal e leviana, mas que nós possamos, ó Deus, levar em consideração a sua vontade. Se o Senhor quiser, esta igreja cresce. Se o Senhor quiser, ó Deus, esse homem e essa mulher prospera. Se o Senhor quiser, nós viveremos muitos anos nessa terra. Ó Deus, é tudo se o Senhor quiser. Seja feita a tua vontade, assim na terra como ela é feita no céu. Que o Senhor nos direcione a sua vontade, porque nós, ó Deus, não queremos andar sem direção. Nós não queremos ficar como Israel no deserto, vagando por 40 anos, ó Deus, sem chegar ao destino. Que isso não aconteça e que o Senhor nos mostre o caminho, porque a tua palavra diz que o Senhor vai na nossa frente, endireitando o nosso caminho. É o que eu te peço. Peço que o Senhor abençoe, ó Deus, o teu povo. Desperta, ó Deus, aqueles que, ó Deus, estão afastados, ó Deus, da tua casa de oração. Traz mais gente, ó Deus, para esta igreja. Nos ajuda a perseverar no Senhor, porque a tua palavra está sendo pregada neste lugar. Eu peço que o Senhor nos ajude a alcançar toda esta região, ó Deus, para a glória do Senhor. Nos dá estratégia para que possamos, ó Deus, alcançar aquilo que é impossível para nós, e que seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu, para esta igreja e para esta família, para esta empresa e para este homem e para esta mulher. Que a sua vontade, ó Deus, se cumpra na nossa vida, porque ela é melhor do que a nossa, ela é boa, perfeita e agradável. Eu abençoo, ó Deus, a cada um e peço ao Senhor que a graça, a paz, a comunhão e a consolação do Espírito Santo do Senhor seja derramada, ó Deus, sobre a tua igreja, em nome de Jesus. Amém? Então, se o Senhor quiser. Amém? Deus abençoe, está terminado em nome de Jesus. Vamos em paz para os nossos lares. Valeu.